E aí pessoal, tudo bom? Como vai? Tranquilo? Espero que estejam todos bem. Essa semana, semana de Natal, trouxemos um entrevistado espetacular, um grande profissional, mas além de tudo, uma grande pessoa, né? Um ser humano realmente incrível, que se preocupa com as pessoas, que trabalha, que vive para um mundo melhor. Com vocês, Samuel Gonçalves. Ô, meus amigos, minhas amigas, aqui é Samuel Gonçalves. Nem todo mundo me conhece, porque a maioria me ouve, conhece a voz, mas a imagem do Samuel Gonçalves nem todos conhecem. Mas eu quero contar um pouquinho aqui da minha história para vocês que me ouvem no rádio há tantos anos, para vocês conhecerem um pouquinho quem que é o Samuel Gonçalves, de onde ele veio, como é que o Samuel Gonçalves apareceu. O meu nome é Samuel Zaplana Gonçalves. Eu nasci no dia 13 de outubro. Eu só não vou falar o ano, porque senão as pessoas começam a fazer contas. Né? Assim, quando você fala o ano, você fala, nossa, mas o Samuel está acabado. Eu nasci, na realidade, meu local de nascimento é Lins. Mas eu morava em Promissão. Mas como, Samuel? Você morava em Promissão e nasceu em Lins? Eu morava na zona rural de Promissão, num vilarejo que fica a 27 quilômetros da cidade, de nome Santa Maria do Gurupá. Um vilarejo, um distrito. Bom, na hora do parto, com certeza teve lá uma complicação. Na época era sempre uma parteira que fazia o parto, né? Na época teve uma complicação, ainda bem, que estava lá num sítio um fazendeiro de nome Antônio Pérez, que morava na cidade, mas que estava lá no sítio. E então ele pegou a sua perua rural e rapidamente pegou minha mãe, que já estava lá, né, em trabalho de parto praticamente. E minha mãe foi levada não para Promissão. Minha mãe foi levada então para Lins, que é uma cidade ao lado de Promissão, que é uma cidade maior que Promissão, que tinha e tem até hoje uma Santa Casa. E foi exatamente lá, na Santa Casa de Lins, que eu nasci no dia 13 de outubro. Então, no meu registro de nascimento, consta local de nascimento Lins. Mas eu morava e fui criado mesmo em Santa Maria do Gurupá, que fica no município de Promissão, a 470 quilômetros de São Paulo. E lá eu fui criado. Meu pai, nesse vilarejo, meu pai tinha um pequeno bar. Mas quando eu tinha 12 anos, o meu pai sofreu um acidente. Ele foi para a cidade, ele tinha comprado uma lambreta para ir para a cidade. E voltando da cidade, ele sofreu um acidente. E neste acidente, meu pai perdeu a perna. Ele teve a perna esquerda amputada. E aí, muita coisa mudou na nossa vida. O bar que meu pai tinha acabou fechando. E então, meu pai tinha um pequeno sítio. E então nós fomos morar no sítio. E eu sempre ouvi rádio. Eu sempre ouvia rádio, sempre ouvi rádio. E sempre tinha vontade de trabalhar no rádio. Inclusive, nesse distrito onde eu morava, que é Santa Maria do Gurupá, lá, como todo lugar, tem uma igreja. E na igreja tinha lá um serviço de alto-falante, que à noite funcionava, né? Porque as pessoas iam para as missas, para os terços, as pessoas ficavam lá na praça, no largo, a gente chamava de largo da igreja. E então eu ficava falando lá. Garoto com 13 anos, 14 anos, 13 anos, eu ficava lá falando, oferecendo música para as pessoas. Essa foi a minha primeira experiência com o microfone. Mas eu queria trabalhar no rádio. Em função da situação do meu pai, fomos morar no sítio. Meu pai amputado, não podia trabalhar na roça. Eu tinha na época
mais 2 irmãos, um mais velho e uma outra irmã que já estavam morando na cidade, então só eu ali com meu pai no sítio. Então eu tinha que ficar na roça lá ajudando meu pai na roça, meu pai não podia trabalhar. Ia para a cidade toda noite estudar. A gente ia de ônibus para a cidade toda noite para poder estudar. Mas eu queria ir para o rádio. Mas em função da situação do meu pai, eu não podia deixá-lo no sítio naquela condição. E ele não queria ir para a cidade. Bom, aí eu comecei a ter um problema na coluna. Eu comecei a ter uma dor na coluna, uma dor insuportável. Que aquilo me incomodava, eu não conseguia trabalhar lá na roça, não conseguia ajudar por causa da dor da coluna. Aí minha saudosa mãe me levou para a cidade, fomos ao médico, e o médico fez lá um raio-x, né? A gente na época falava chapa, tirou lá uma chapa da coluna. E eu lembro muito bem que o médico mostrou para minha mãe o problema exatamente que eu tinha na coluna. Ele mostrou lá na chapa, está aqui o problema que seu filho tem. Em função desse problema, ele não pode mais continuar trabalhando na roça, ele não pode fazer esforço físico. Diante disso, desse problema constatado, lá naquele exame, eu não podia ficar na roça. E então, eu fui para a cidade, eu fui para Promissão, para poder continuar estudando, e fui morar com um tio Joaquim, tia Amélia, que na realidade eram tios da minha mãe, eles não tinham filhos, e eu fui morar com eles na cidade, para poder estudar. Morando na cidade, o que aconteceu? Eu comecei a procurar a Rádio Cultura de Promissão, fiz amizade com o pessoal da rádio, Promissão é uma cidade pequena, e logo eu tive uma oportunidade na Rádio Cultura de Promissão como repórter esportivo. Uma oportunidade dada pelo Carlos Moreno, José Aparecido Gargaro e Lúcio Guimarães. E então, a minha primeira experiência no rádio foi como repórter esportivo. Samuel Zaplana. Zaplana Gonçalves. Essa foi a minha primeira experiência como repórter esportivo. De repórter esportivo, logo eu já estava falando a hora certa na rádio. Em Promissão são 3h05, em Promissão são, enfim. Logo depois, eu comecei a apresentar um programa de meia hora de músicas do Roberto Carlos. O nome do programa, não me lembro se era Você e o Rei, eu acho que era Você e o Rei. Depois desses 30 minutos de músicas do Roberto Carlos, eu comecei a fazer um programa também, lá na Rádio Cultura de Promissão, que era um programa feito à tarde. Mas eu fiquei em Promissão só 9 meses. Por quê? A Rádio Alvorada de Lins, na época, estava precisando de um repórter esportivo. E no interior você faz de tudo, né? No interior você é locutor, é repórter, é discotecário, e a Rádio Alvorada de Lins estava precisando de um repórter esportivo. E aí eu fui convidado, na época pelo Silmar Machado, pelo Humberto Ábido, e comecei na Rádio Alvorada de Lins como repórter esportivo. No começo, eu viajava todo dia, porque de Lins a Promissão são 20 e poucos quilômetros. Eu ia todo dia de ônibus e voltava para Promissão. Depois eu acabei mudando para Lins e fui morar numa república, né? Lins é uma cidade de muitos estudantes. Eu fui morar em Lins. E de repórter esportivo, eu fui discotecário também lá na rádio, foi onde eu conheci muitas músicas. E também comecei a apresentar um programa de rádio, lá na Rádio Alvorada. Rádio Alvorada de Lins. Fiquei em Lins uns 2 anos. Mas eu comecei a sentir que Lins estava assim, pequena pelo que eu pretendia. Eu queria uma cidade maior. Eu não imaginava ainda São Paulo. Eu imaginava uma cidade como Bauru, uma cidade como Araraquara. Eu imaginava isso, ir para lá e tentar alguma coisa. Aí eu fiquei 2 anos na Rádio Alvorada de Lins, e eu pedi para sair da rádio, pedi as contas, porque eu queria ir embora, procurar uma cidade maior, uma outra oportunidade. E era justamente no final de ano. Eu tenho um tio e uma tia, ainda, graças a Deus, que moram em São Paulo.
o tio Joãozinho e a tia Mariana, eles estavam passeando lá em Promissão, foram passar Natal e Ano Novo. Ah, já que você saiu da rádio, vamos para São Paulo, pra você passear. Até então eu só tinha visto São Paulo uma única vez, quando eu fui participar de uma romaria e o ônibus passou pela marginal do Tietê para pegar a Via Dutra para ir até Aparecida do Norte. Aí eu vi São Paulo e fiquei deslumbrado com o tamanho. Falei, meu Deus, que vontade de trabalhar aqui, de trabalhar numa rádio aqui. E então meu tio, em Promissão, voltou no começo do ano. Eu aproveitei que já estava fora da rádio e vim para passear em São Paulo. Meu irmão Eusébio, saudoso irmão que já faleceu, morava aqui em São Paulo. Minha irmã Floripes também. Meu irmão morava ali na Vila Ré, num bairro de nome Burgo Paulista. E eu fui lá, fiquei lá na casa dele. E aí meu irmão começou a me incentivar. Ô Samuel, já que você está aqui, vai visitar algumas rádios, vai visitar, quem sabe você consegue alguma coisa. Vizinha ao meu irmão, morava uma senhora de nome Dona Olímpia. Dona Olímpia, irmã do Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, um grande nome do rádio também. Na época, Pedro de Alcântara trabalhava numa rádio, uma FM muito chique. A FM existe até hoje, mas naquela época era uma programação, né, elitizada, que era Antena 1. Aí a Dona Olímpia falou com o Pedro, meu irmão, isso aqui é o Samuel, irmão do meu vizinho aqui, ele é locutor, leve ele para fazer um teste. E o Pedro de Alcântara, muito obrigado, Pedro de Alcântara. O Pedro de Alcântara me levou então para fazer um teste na Antena 1, que era uma FM, sabe, aquela programação. Na época o FM tinha aquela programação clássica, né? Eu fui. O Arnaldo Sacomani, o saudoso Arnaldo Sacomani era o diretor. Eu fiz o teste. Até então, eu não conhecia a FM, porque lá onde eu morava, na região de Lins, Promissão, lá não tinha FM ainda, só tinha rádio AM. Eu fui conhecer a FM aqui em São Paulo. Fiz o teste. O que aconteceu? Fui reprovado. Inclusive o Arnaldo Sacomani falou para o Pedro de Alcântara, Pedro, ele é muito caipira, manda ele de volta para o interior porque não tem futuro. Não serve, ele é muito caipira para falar no FM. E aí eu fiquei, pelo menos mais uns 2, 3 meses aqui em São Paulo, ainda passeando, com aquela intenção de procurar uma cidade maior do interior, mas eu fiquei visitando várias rádios. Depois de 3 meses aqui em São Paulo, eu então decidi que ia voltar mesmo para o interior, porque em São Paulo eu não ia conseguir, né? Não tinha muita experiência, ninguém me conhecia. Eu tinha uma tia, que já faleceu também, tia Flor, que ela morava no bairro da Água Fria, na zona norte de São Paulo. Uma sexta-feira eu fui até a casa dela, à tarde, para me despedir, porque no sábado eu ia voltar para o interior. Ia voltar para o interior, não para Promissão, em Lins, eu ia tentar uma outra cidade do interior. Eu fui me despedir da minha tia Flor, porque eu ia embora no sábado. Na volta, eu peguei o metrô. Eu já tinha passado na Rádio América, como eu já tinha passado por várias rádios. No metrô, eu falei, vou passar de novo na Rádio América. A Rádio América, na época, ficava ao lado da estação Vila Mariana do metrô. Era uma sexta-feira, eu fui. Cheguei lá na portaria, falei. O porteiro me encaminhou até o Franco Carlos, que na época comunicador e diretor artístico da Rádio América. Aí ele me falou, pega esse gravador aqui, ele me pegou um gravador e disse, vai ali no pátio do metrô, entrevista algumas pessoas pedindo música. Me deu o gravador, eu peguei e fui, entrevistei as pessoas lá, sei lá seu nome, não sei o quê, tal, que música você gosta, papai, enfim, aquela entrevistinha rapidinha, fiz algumas e levei de volta para a rádio. Entreguei a fita com o gravador, ele ouviu, voltou lá na recepção e falou, eu gostei. Segunda-feira você começa como repórter musical da Rádio América, porque o Ivo Morgante, que é aquele que foi apresentador do Aqui e Agora, o Ivo Morgante era o repórter musical na época da Rádio América e ele estava sendo promovido e eles precisavam de um repórter. E aí, então, na segunda-feira, eu comecei na Rádio América como repórter musical.
Fiquei um período, mas não era o que eu queria. Eu queria apresentar. A Rádio América era um sucesso tremendo. Era a rádio mais ouvida em São Paulo. América, Prim, 9h30, enfim, era um sucesso. E jamais eu ia ter uma oportunidade como locutor ali para apresentar programa, porque grandes nomes estavam lá, né? Eu não tinha muita experiência. E aí, um amigo que na época trabalhava lá, um operador que é meu amigo até hoje, Onofre Favoto, ele me incentivava muito. Samuel, não, a sua chance vai chegar. Aí surgiu uma oportunidade na Rádio Diário do Grande ABC. Rádio Diário do Grande ABC. E então eu consegui lá na Rádio Diário uma oportunidade. Eu então voltei para a Rádio América, pedi as contas, né? Eu falei, olha, eu quero ser locutor, eu quero apresentar programa, eu não quero ser só repórter. E então eu fui para a Rádio Diário do Grande ABC, que coincidentemente ela aumentou a potência e mudou a frequência. Então ela ficou uma rádio, na época, que era ouvida em toda a Grande São Paulo. E fez uma programação muito bacana, muito legal, muito interessante. E eu comecei a fazer das 6 às 10 ou das 6 às 11 da manhã na Rádio Diário do Grande ABC. E a rádio cresceu, sabe? Devido à programação, com outros profissionais que estavam lá, a rádio cresceu. E começou a incomodar a Rádio América. E um dia eu estava lá, meu programa eu fazia de manhã na Rádio América, a telefonista lá, a moça da recepcionista me chamou e falou, tem um rapaz aqui no telefone que quer falar com você. Eu atendi, era Luiz Carlos Cecílio, que era diretor artístico da Rede LC. A Rede LC é que administrava a parte artística da Rádio América. Aí ele me convidou, me chamou, tal, passa aqui, a gente quer conversar com você. Eu fui conversar e acabei sendo contratado para a Rádio América. Mas o interessante disso é que quando eu fui ser apresentado para o padre Mário, porque a Rádio América era uma rádio na época administrada pelos padres paulinos. Quando fui apresentado, padre, acabamos de contratar aqui o Samuel Gonçalves, ele que vai apresentar aqui, resolvemos o nosso problema, ele que estava nos incomodando lá na Rádio Diário, que me apresentou para o padre falou, mas espera aí, você não é aquele rapaz que trabalhava aqui, dirigindo aquele Fiat como repórter musical? Eu disse, sim, padre Mário, sou eu. E ele falou, olha só, hein? Tá vendo? Você precisou sair para voltar. E ele falou ainda, eu lembro disso, tá vendo? E você voltou numa condição muito melhor do que teria sido na época que você estava aqui. E aí eu comecei na Rádio América. Também, na época da Rádio Diário, eu estava esquecendo, eu fazia Rádio Diário de manhã e saía da Rádio Diário e ia para a Rádio Boa Nova, em Guarulhos. Eu fazia na Rádio Boa Nova da 1 às 3 da tarde. Sou muito grato também à Rádio Boa Nova. Então eu fazia de manhã na Rádio Diário do Grande ABC, em São Bernardo, e eu saía de São Bernardo e ia correndo para a Rádio Boa Nova de Guarulhos. E fiz na Rádio Boa Nova de Guarulhos também. Aí depois, quando eu fui para a Rádio América, aí eu não podia mais continuar fazendo em Guarulhos. E aí começou, né, a minha carreira. Fiquei na Rádio América um bom tempo. Eu fazia na Rádio América das 7 às 10 da manhã. Eu fazia antes do Gugu Liberato. O Gugu Liberato fazia a partir das 10. E fiquei lá fazendo uns 3 anos aproximadamente. Aí a Rádio América, a Rede LC, que gerenciava a parte artística da Rádio América, ela se desligou. Então a Rádio América contratou seu próprio departamento artístico e trouxe, na época, o saudoso maestro Eduardo Assad. Eduardo Assad veio para dirigir artisticamente a Rádio América. E quando ele chegou, ele me chamou e falou, Samuel, olha, os padres me autorizaram, eu quero mudar tudo, quero fazer aqui uma revolução, ter um outro método de trabalho. Você faz das 7 às 10 da manhã, mas eu quero mudar os horários. Eu quero que você faça às 6 da tarde, não mais às 7 da manhã. Eu falei, mas como? Comercialmente, esse horário, tal. Ele falou, não, eu quero que você faça esse horário, senão não tem interesse que você continue. Aí você vê como é que você quer fazer, se você quer sair, você sai. Aí eu acabei saindo
falei com o padre, né, que era o diretor-geral. O padre falou: Samuel, eu não posso fazer nada, tal. Ele, né, é o responsável, a gente tem que acatar o que ele quer. Se ele está errado ou não, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E eu acabei saindo. Pedi então a rescisão do meu contrato recém-renovado. Naquela época, existia um acordo entre as emissoras de que um profissional com contrato em vigência, ele não poderia ser contratado. Então, como eu tinha contrato com a Rádio América, nenhuma outra emissora poderia me contratar, tentar me tirar da rádio. Hoje não existe mais isso, mas naquela época existia. Foi aí, então, que a Rádio Globo tomou conhecimento que o meu contrato com a Rádio América tinha sido rompido. E foi aí que a Rádio Globo, então, me chamou. E aí foi o grande período, né, eu posso assim dizer, da minha vida profissional. Porque então eu fui para a Rádio Globo, que era a maior rádio do país, onde estavam os grandes nomes do rádio, Eli Correia, Paulo Lopes, Gilberto Barros, Otávio Pimentel, Gil Gomes, Paulinho Boa Pessoa, o Célio Guimarães, enfim, Osmar Santos, a equipe do Osmar Santos. Então, os grandes nomes do rádio estavam na Rádio Globo. E aí, então eu fui para lá. E aí aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida profissional. Lá na Rádio Globo eu tive também a oportunidade de fazer um programa de televisão, que foi o Rádio na TV, que era um programa que foi apresentado na TV Gazeta durante 2 anos. Era um programa de rádio com imagens. Esse programa era apresentado de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30. Uma ideia de 2 amigos, o Ney e o Vanderlei, que tiveram essa ideia de fazer um programa de rádio na televisão, coisa que até então não existia. O cenário era exatamente o cenário de uma rádio. Eu entrevistava artistas, entrevistava radialistas e tocava clipe, né? Então era um programa de rádio, o cenário era um cenário de uma rádio. E lá eu fiquei 2 anos. O programa ficou 2 anos na TV Gazeta. Na época, a Rede TV quis levar o programa, a Rede TV não, hoje a Rede Manchete, na época ela quis levar o programa, o rádio na TV, para a TV Manchete. A Rádio Globo permitiu que eu fizesse esse programa na TV Gazeta, porque existia na época uma parceria entre Globo e TV Gazeta, como eu não sei se existe ainda até hoje, mas existia na época. Quando o programa, quando teve o convite para o programa O Rádio na TV sair da TV Gazeta e ir para a Rede Manchete, como eu era funcionário e contratado da Rádio Globo, eu fui consultar a Rádio Globo. E na época eles disseram: não, na Rede Manchete não tem nenhum vínculo conosco, você tem que escolher. Ou você faz a rádio, ou você faz televisão. Como eu gosto muito de rádio, né, sou apaixonado pelo rádio, eu acabei, então, na época, escolhendo ficar no rádio, e aí o programa não foi para a TV Gazeta. Os donos do programa, na época, o Ney e o Vanderlei, eles não quiseram pegar um outro profissional para comandar o programa, e o programa acabou saindo do ar. Depois, mais tarde, voltou no Canal 21, enfim. Mas esse foi o período que eu fiz na televisão. Uma experiência na televisão que foi muito bacana, foi muito legal também, mas não era uma coisa assim que eu queria, porque eu gosto muito do anonimato, sabe? Assim, o período que eu fiz televisão, eu percebi que, sabe, o rádio, ele te deixa anônimo. Você vai nos lugares, você frequenta os lugares, você é um cidadão comum. A televisão, não. Eu comecei a perceber que eu ia nos lugares, ia às vezes numa padaria, e às vezes num supermercado, as pessoas... E eu sou um pouco tímido, e aquilo, né, eu ficava assim meio sem graça. E o rádio, ele tem uma coisa que é muito legal. As pessoas usam a imaginação, né? Você ouve rádio, o rádio é mágico. O rádio é maravilhoso. Eu não queria deixar de fazer rádio, por isso que eu acabei... Se pudesse fazer rádio e televisão na época, claro que eu teria continuado fazendo a televisão. Mas entre escolher na época rádio e televisão, claro que eu acabei ficando no rádio. E depois de Rádio Globo eu passei por tantas outras emissoras, né? Rádio Capital, Rádio Record, Rádio
Rádio Tupi AM, que hoje é Super Rádio, Rádio Terra, FM, enfim, tantas emissoras, né? E atualmente estou lá na Top FM, das 5 até as 8 da manhã. Mas tem um detalhe que eu acabei não contando, que eu sempre acho isso muito interessante, foi o fato de como eu saí da roça para ir para a cidade, que foi aquele problema que eu tive na coluna, que foi lá diagnosticado. Eu lembro exatamente do raio-x lá, com o médico mostrando para minha mãe, o problema que o seu filho tem é esse aqui, ó. Ele não pode continuar na roça. Ele não pode pegar peso, não pode fazer força física, não pode ter nenhum tipo de esforço físico. E graças a isso, em função disso, que eu tive que sair da roça. Bom, eu vim para São Paulo, casei fiz, não peguei mais peso, aí era uma boa, né? Porque quando alguém chamava, vamos ajudar a pegar aqui um saco, eu não posso pegar peso, vamos fazer uma mudança, eu não posso pegar peso, enfim. Mas já aqui em São Paulo, eu, em função da postura, por causa do microfone, eu tive um problema na coluna, no C6, uma hérnia de disco na C6 e C7. Quando eu fui falar com o médico sobre esse problema, eu comentei com ele do meu problema na coluna, que era um defeito, segundo o exame na época. E o médico disse para minha mãe, era um defeito que eu tinha na coluna. Eu comentei com ele, aí o médico falou, não, vamos fazer agora aqui uma ressonância e o teu problema vai aparecer. Além da tua hérnia de disco, vai aparecer esse defeito que você tem aí, do problema que você mencionou. Eu fiz a ressonância e o problema não existia. Eu sentia muitas dores nas costas realmente na época. Depois que eu saí da roça e fui para a cidade, eu não tive mais dor na coluna, mas eu imaginava que essa dor sumiu porque eu deixei de fazer esforço físico. Poucas vezes, né? Cheguei a fazer algum tipo de pegar peso. Eu imaginava que fosse por isso, que nunca mais a minha coluna doeu. Mas o médico me mostrou nesse exame de que o problema meu não existia. O que eu entendi? Todos nós temos uma missão na vida. Em função da minha situação, meu pai, recém-amputado, morando na roça. Os meus irmãos todos já morando na cidade. Só eu na roça. Eu não podia e não teria como deixar o meu pai na roça, minha mãe. Eu teria que ficar lá, trabalhando na roça, ajudando meu pai na roça. Esse problema surgiu para quê? Para que eu saísse da roça e fosse para a cidade, para poder cumprir a minha missão. Para eu poder ir para o rádio e cumprir a minha missão. Por isso que, quando eu fui já aqui em São Paulo, depois de muitos anos, eu fiz esse exame por causa da hérnia de disco e foi constatado de que não existia nenhum problema na minha coluna. Por isso que eu nunca mais tive problema na coluna. Então, é só para contar de como Deus age na sua vida, de como as coisas, elas, quando você tem que passar por aquilo é seu, mais cedo ou mais tarde virá. Uma forma encontrada para que o que é seu venha até você. Então é mais só para ilustrar isso, porque é um dado uma coisa muito interessante, né? Se não fosse esse problema na coluna, talvez eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive de ir para a cidade, de fazer o rádio, que era uma coisa que eu queria muito, 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 muito. Mas devido à situação, jamais eu teria saído da roça, teria saído do sítio. E graças a esse problema, que depois deixou de existir, eu cheguei no rádio e cheguei aqui aonde eu estou, graças a Deus. Mensagem de Natal para essa semana? Olha, o Natal está chegando. Eu contei aqui um pouquinho só da minha história, porque se eu fosse contar tudo, né? Talvez ficaria aqui muito mais tempo. O Natal está chegando. Natal não é somente para trocar presente, apesar de que agora, essa época, devido à pandemia, é importante o distanciamento, mas o Natal não significa dar presente, fazer ceia.
O Natal é muito mais do que isso. Natal não é isso. Natal não é dar presente, receber presente, fazer ceia, reunir as pessoas, não. O Natal é você deixar verdadeiramente o espírito natalino permanecer na sua vida. Renascer no seu coração. Tomar conta da sua vida. É dessa forma que você terá verdadeiramente um Feliz Natal. E nesse período a gente observa isso muito. As pessoas ficam mais solidárias, as pessoas ficam distribuindo cesta de Natal para as famílias carentes, distribuindo presentes para as pessoas, para as crianças carentes. Mas e os demais dias do ano? E os demais dias do ano? Será que é só agora, nesse período do Natal, que você deve distribuir alimento para quem precisa? Distribuir brinquedo, alegrar as crianças? E os demais dias do ano? Por isso que eu falo, deixe o espírito natalino permanecer no seu coração. Toma conta da sua vida. Desta maneira, você terá sempre, não só agora, nesse período, você terá sempre um Feliz Natal. E é o que eu espero que você tenha, você que está aí agora me vendo, me ouvindo, que você tenha verdadeiramente um Feliz Natal. Puxa vida, que história bacana, que bela mensagem de Natal. Eu espero que vocês todos tenham um excelente Natal, que o nascimento do menino Jesus ilumine a todos, traga paz, traga tranquilidade, acalente nossos corações com esses tempos tão difíceis que estamos vivendo, né? Vai dar tudo certo. Até mais.